O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso dono, que Ele esteja hoje conosco, que Ele fique com vocês e abençoe vocês grandemente. Eu cumprimento vocês com todo o meu carinho hoje e mais uma vez nós estamos aqui no nosso encontro que nós temos aos domingos para nos deleitar no Senhor, para nos deleitar na palavra dEle, analisando a palavra de Deus que foi escrita por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Homens de Deus, nos quais o Espírito Santo pousou para falar sobre o passado, o presente e o futuro. Para falar conosco hoje, e é por causa disso que nós ficamos deleitados quando lemos a Bíblia e nos deleitamos quando o Espírito Santo se manifesta nas nossas vidas e Ele nos incentiva a seguir em frente, Ele nos dá ânimo e alegria na nossa alma para continuar em frente. Então hoje, que nem sempre nós estamos felizes e contentes porque vamos dedicar para o Senhor uma hora e meia com todo o nosso coração, deixando os problemas, as tristezas, as aflições de lado e nos alegrando com o Senhor, porque o nosso Deus é o único quem consegue resolver todos os nossos problemas e as nossas dificuldades, tudo o que o ser humano não consegue resolver sozinho. Então hoje vocês podem se sentar nas suas casas e eu cumprimento também os irmãos que estão perto de mim. Eu cumprimento todos vocês com muito carinho, sejam bem-vindos também. E todos, então, vamos cantar ao Senhor com todo o nosso coração o hino 202, que chama A Minha Alma Viveu Anos em Vaidade. E esse título significa que nós, antes de nos convertermos ao caminho de Deus, na nossa vida, nós acreditávamos em crenças, agouros, superstições. Nós vivíamos na idolatria, acreditando em estátuas, e imagens e quadros. Acreditávamos em muitas coisas, em muitos deuses e muita idolatria. Era o jeito que nós vivíamos antes. E aquilo é chamado de vaidade. Aquela idolatria é chamada de vaidade na Bíblia. Por causa disso, o hino chama A Minha Alma Viveu Anos em Vaidade, porque faz muitos anos que eu vivia nessa idolatria, nessas crenças, mas agora eu vivo para Deus e para Cristo. E é verdade, nós vivemos para Cristo, para o Senhor. O hino 202. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué. Hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por lo
los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Agradecemos ao nosso Deus pela bela oportunidade de estarmos novamente aqui na presença dEle. E nós vamos alegrar o nosso coração e a nossa alma. Também vamos louvar o Senhor com a leitura da palavra, estudando a palavra do Senhor. E que não seja somente um momento de aprendizagem para vocês, mas que vocês consigam praticar tudo o que Deus tem nos ordenado, tudo o que Deus manda que nós façamos para agradá-lo. Nós temos que agradar o nosso Deus, porque Ele é o único quem pode nos ajudar a resolver todos os problemas e conflitos que aparecem na nossa vida. Em todos os países nós vemos guerras e dificuldades, muitas tribulações, muitos problemas no mundo todo. Mas tudo vai se resolver com o nosso Deus poderoso. Quando nós temos a Deus, vamos conseguir viver uma vida tranquila e repousada. Mas sem Deus é impossível. O ser humano não consegue, com a sua inteligência, com a sua capacidade, com os seus estudos e a sua formação acadêmica, eles não conseguem resolver os problemas de um povo, de uma nação, de um estado, de um país, como nós chamarmos eles não conseguem. Deus é o único quem consegue ajudar e respaldar. Por causa disso, temos que invocar o Deus verdadeiro, Deus em espírito e em verdade, do jeito que o nosso Senhor Jesus ensinou para nós, quando ensinou para a samaritana, e disse para ela que chegaria o dia em que não iriam mais buscar a Deus no templo de Jerusalém, nem no templo da Samaria. Disse para ela, nem neste monte, nem no monte da Samaria, vocês buscarão a Deus. Chegará o tempo em que Deus terá de ser buscado, procurado em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. E nós acreditamos nisso e nós temos vivido esse tempo todo, desde que conhecemos o Senhor, nós temos conseguido experimentar que realmente é verdade. Deus, Ele é Espírito e Ele está em todos os lugares onde nós invocarmos Ele com todo o coração e a alma. Então Deus, Ele olha para os filhos dos homens, Ele olha para a humanidade, olha o que eles fazem. Ele abençoa os seus filhos e Ele quer que as pessoas conheçam o seu nome, que temam Ele, que respeitem Ele, que valorizem Ele. Por causa disso, nós aqui tentamos mostrar para vocês esse caminho, o jeito como nós conseguimos nos aproximar de Deus, chegar até Deus para amá-lo e respeitá-lo, para Ele nos abençoar, para Ele abençoar todos os países e os governos também. Nós temos que orar e pedir para Deus, porque com violência e com guerras os problemas não vão se resolver. É só com o poder de Deus e o amor dEle. Tudo vai ser diferente conhecendo a Deus. Como disse o irmão Andrés agora há pouco,
Mesmo que ele não quis falar todos os testemunhos que aconteceram em Jerusalém, porque nós sabemos que temos um grupo de irmãos em Jerusalém que se congregam da Igreja de Deus e eles viveram muitas experiências maravilhosas de como Deus tem guardado e protegido eles e Deus tem revelado para eles também todas as coisas que estão acontecendo nesses lugares e eu acho que a oração deles é muito importante porque Deus tem ouvido eles e com certeza Ele vai ter muita misericórdia deles por causa dos seus filhos. Glória ao Senhor. E nós agradecemos ao Senhor. Sentimos felicidade e somos privilegiados de termos um Deus poderoso. E hoje nós vamos seguir lendo em Romanos, até que vocês me peçam para eu ensinar para vocês outra coisa, mas é que a Bíblia toda é tão interessante e aprendê-la toda vai levar muito tempo. Então, o que vocês acham de nós começarmos tudo e quando a Bíblia terminar temos que ler de novo tudo e Deus vai começar a se manifestar e nós vamos achar sempre coisas novas, porque a palavra do Senhor age desse jeito, é o jeito como a palavra do Senhor se manifesta, nos ensinando, nos guiando, esconde alguns mistérios para nos mostrar depois e desse jeito hoje nós vamos nos deleitar no Senhor, abrindo a Bíblia em Romanos 9, nós vamos revisar os versos que lemos semana passada, Romanos 9, do verso 30 até o 33. Semana passada nós lemos eles, mas é que isso aqui é o preâmbulo, a introdução para o capítulo 10, porque hoje nós vamos ler no capítulo 10 de Romanos, mas vamos voltar para o capítulo 9, no verso 30, que diz assim, que se lembrem que o apóstolo Paulo aqui, ele falou do povo de Israel na antiguidade, daquele povo que Deus tinha escolhido e a quem Deus quis escolher e fazer deles um povo exclusivo, um povo santo, perfeito, cheio de santidade, cheio de amor a Deus e de obediência para Deus, onde Deus ia se manifestar na vida deles constantemente e Deus ia mostrar para o mundo o seu poder por meio desse povo. Era esse o plano do Senhor, mas como não acabou acontecendo dessa forma, por causa dos corações das pessoas que impediram isso de acontecer, o Senhor mudou o caminho e ele já tinha o plano dele desde antes da fundação do mundo, porque ele já sabia e conhecia como o coração do homem era fraco e duro de coração, rebelde. Então Deus ele já tinha o seu segundo plano, o plano maravilhoso que ele começou com Abraão. Depois, aquela fé de Abraão ter acreditado em Deus e ter feito a vontade de Deus, Deus justificou ele, disse para ele que Abraão era um homem justo, um homem reto, e que dessa forma o povo no futuro ia se salvar. Um povo no futuro, porque o povo de Israel, que ele estava prestes a criar, ia fracassar completamente. Então Deus ele já tinha planejado o seu povo no futuro com a vinda do Messias, do Salvador. E aconteceu dessa forma. Por causa disso, o apóstolo Paulo ele quis fazer uma comparação e também explicar de uma forma aprofundada para os judeus naquela época e também para os gentios que estavam se congregando como cristãos, acreditando no Senhor, junto com alguns judeus que tinham se convertido ao caminho do Senhor. Foi para eles que o apóstolo dedicou essa explicação, para que eles tivessem convicção, não duvidassem e soubessem essa decisão deles de seguirem o caminho reto daí para frente, como eles iam encontrar Deus, chegar até Deus. Por causa disso, ele falou da justiça que Deus deu para Abraão e diz aqui que ele também dá para todos os crentes e os seguidores do Evangelho de Cristo. Diz aqui que o Senhor justifica eles, porque o Senhor ensina para todos nós justiça e retidão. Diz aqui que a justiça vem pela fé, e fé é acreditar em Cristo como Deus e como o único Salvador.
Então, por causa disso, no verso 30, quando fala sobre a justiça que vem pela fé em Cristo, o apóstolo disse: "Que pois diremos?" Ele disse que os gentios que não buscavam a justiça. Vamos nos lembrar que os gentios eram todas as outras nações que não eram Israel. Eles eram os gentios e diz aqui que eles não buscavam a justiça, eles não tinham interesse em buscar um Deus verdadeiro, eles tinham os seus deuses, os seus ídolos, as suas crenças. Por causa disso, o apóstolo falou aqui, os gentios não buscavam a justiça, mas alcançaram ela, alcançaram a justiça. Quer dizer, a justiça que vem pela fé em Cristo. Os gentios alcançaram ela porque eles se converteram ao Evangelho. Mas é claro, ele falava dos gentios que já tinham se convertido ao cristianismo. Por causa disso, ele falou: alcançaram a justiça, os gentios, e a justiça vem por meio da fé, por eles terem acreditado em Cristo como Deus, como o Filho de Deus e como o único caminho que nos leva para a vida eterna. O 31, mas Israel, que tinha sido o povo escolhido por Deus para serem justos, para eles praticarem a justiça e a retidão, eles eram guiados por uma lei, e diz aqui que eles não alcançaram essa bênção, é o que diz no verso 31. Diz, mas Israel, que buscava a lei da justiça, não alcançou. Eles não alcançaram essa justiça. E no 32 diz, por quê? Porque não a buscavam pela fé. Eles não praticavam a lei porque acreditassem em Deus ou porque tivessem a vontade de agradar a Deus. Na verdade, eles só faziam ou cumpriam pela metade algumas regras, alguns mandamentos, uma série de ordens que tinham sido escritas para eles por meio de Moisés. Era o único que eles faziam. Mas nos seus corações eles não tinham fé em Deus, amor por Deus, vontade de viver uma vida santa e reta para agradar a Deus. Então diz aqui que eles buscavam essa justiça não pela fé, mas pelas obras da lei de Moisés, só cumprindo as regras, as ordens, como eu já disse para vocês. E diz, tropeçaram na pedra de tropeço. Eles não acreditaram, eles não alcançaram a justiça por meio da fé em Cristo, porque, na verdade, Cristo foi uma pedra de tropeço no caminho deles. E diz aqui que está escrito em Isaías 28:16, diz como está escrito, como tinha sido profetizado pelo profeta Isaías, quando Deus disse, eis que ponho em Sião. E quando ele disse, eis que ponho em Sião, ele falou para o seu povo de Israel, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que crer naquela pedra não será envergonhado. Mas aquele que não acreditar nessa pedra, e essa pedra aqui era Cristo Jesus, estava falando do Messias, do Salvador. Diz aqui que as pessoas que não acreditassem iam ser envergonhadas e iam perder a sua salvação, e Deus não ia justificá-las. Então, o Senhor Jesus foi como uma pedra de tropeço para o povo de Israel, para aquelas pessoas que praticavam, entre aspas, a lei de Moisés, mas, na verdade, eles nunca praticaram ela completamente. E, por causa disso, Deus não justificou eles. Então, aqui, ele quis destacar o Messias, o Salvador, a Cristo, que é o único caminho que nos leva para a vida eterna. Cristo é o único caminho, não há outro Deus, não há outro santo nem santa que possam nos salvar. Somente Jesus Cristo. E ele não precisa de intermediários, como algumas pessoas buscam, elas buscam intermediários. Então, eles acabam buscando os santos. São Pedro é quem vai intervir entre mim e Deus, Então, vou rezar para São Pedro ou para Nossa Senhora Aparecida, porque ela me ouve. Então, a Nossa Senhora Aparecida, ela vai falar com Deus por mim. Isso aí é mentira, tudo isso aí é mentira.
O Senhor diz aqui que ele colocou uma pedra de tropeço para o povo de Israel, que foi o Salvador, o Redentor, o Messias, Cristo, que veio faz mais de 2000 anos. Mas Deus ensinou e Ele ainda ensina para nós, na Bíblia toda, que nós temos é que acreditar nele e segui-lo. Ele é o único caminho e ele não precisa de ninguém vindo intervir por nós diante dele. Nós diretamente falamos com ele e pedimos para ele. E aqui, na comparação que o apóstolo Paulo fez, ele ficou muito triste pelos seus irmãos, os judeus, não terem aceitado essa salvação tão grande que Deus oferecia para eles. Ele realmente ficava muito triste por causa disso, porque ele disse: os meus irmãos, os judeus, não querem acreditar. E então se cumpriu o que Deus disse, que o Messias que veio foi uma pedra de tropeço na vida deles, mas temos que seguir lutando, seguir em frente. Paulo não desistiu, ele sempre continuou ensinando com a esperança de que os seus irmãos pudessem se converter ao verdadeiro caminho, para que eles pudessem desfrutar com Deus o que nós chamamos de desfrutar a presença de Deus, que é tão formoso na vida de todas as pessoas. E aqui, vamos começar a ler o capítulo 10. O apóstolo disse: irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus por Israel são para a salvação. É o que eu acabei de falar, que ele sofreu e se preocupou pelos seus irmãos, os israelitas, mas diz aqui que ele orava a Deus por eles. E temos que continuar orando, para que muitos, não somente eles, mas muitas pessoas no mundo, gentios também, todas as outras nações possam conhecer o nosso Deus. Então hoje nós falaríamos que também oramos para que todas as pessoas de muitas nações, de muitos continentes, possam se converter a Deus e conheçam esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso. E aqui no verso 2, nós vemos a preocupação do apóstolo Paulo e a oração que ele fazia pelos seus irmãos, os judeus, porque eu lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Aqui, quando ele disse, mas não com perfeito entendimento, ele quis dizer que eles tinham o zelo de Deus, mas eles não tinham o conhecimento da verdadeira palavra de Deus, do verdadeiro caminho de Deus. Eles não conheciam as verdadeiras razões pelas quais Deus agiu com eles do jeito que ele agiu e as verdadeiras razões para Deus ter enviado o Salvador e que eles tivessem de rejeitar esse Salvador. Então, Paulo disse que eles tinham zelo, muito zelo da religião deles, guardavam ela, resguardavam a religião deles. Mas eles não tinham o conhecimento de Deus. Quer dizer, o Espírito Santo não estava com eles, ensinando eles o verdadeiro caminho. E nós precisamos da presença do Espírito de Deus ou do Espírito Santo, que é a mesma coisa, ou o Espírito de Cristo, que é a mesma coisa. Nós precisamos do Espírito do Senhor para conseguir entender e compreender o verdadeiro caminho que vai nos levar para a vida eterna. E hoje também nós, do jeito que Paulo lutou com os seus irmãos, os israelitas e os judeus, e ele orava por eles, hoje nós também, a nossa luta é com muitas nações e muitas crenças religiosas, contra muitos deuses, milhares de deuses que as nações, os povos, as pessoas têm. Nós lutamos não somente com os judeus, os israelitas, os gentios, com todos os grupos religiosos, as religiões, denominações, como nós quisermos chamar. Hoje nós também temos uma luta e o nosso desejo, a nossa vontade é pedir e orar para o Senhor que todos possam chegar ao conhecimento da palavra de Deus, ao conhecimento da verdadeira doutrina.
Isso aí é chamado do perfeito entendimento. Diz aqui que eles não tinham esse perfeito entendimento. Eles tinham entendimento, mas não tinham conhecimento. Faltou conhecimento para eles conhecerem o caminho. E o Espírito Santo é quem nos mostra o caminho. Porque hoje também tem muitas pessoas e muitas nações que falam, eu sou cristão. Mas eles não têm o conhecimento de Deus. Eles não conhecem plenamente como é que nós temos que seguir a Deus e agradar a Deus. O que nós temos que fazer para chegar na vida eterna e o que nós temos que fazer para viver uma vida santa e reta perante o Senhor. O verso 3, o apóstolo disse, no 2 disse para eles que eles eram zelosos da religião deles, mas não tinham o verdadeiro conhecimento. Por quê? No 3 ele fala, porquanto ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Eles queriam se sujeitarem à sua própria justiça, o seu próprio jeito de entender e compreender e de fazer as coisas facilmente. Então, por causa disso, eles não se sujeitaram à verdadeira justiça de Deus. O verso 4 diz, porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei de Moisés é Cristo. E isso aqui é muito doloroso para muitas pessoas e eles não aceitam. Quem vai aceitar essas coisas? Quem vai aceitar? Porque tem pessoas que falam, mas como eu vou anular a minha religião? Como eu vou deixar? Como que eu vou abandonar a minha religião? Eu preciso seguir na minha religião. É que essa religião que ensinaram para mim os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, os meus ancestrais ensinaram essa religião para mim. Eu preciso seguir nela. Mas é que essa religião não vai te salvar. Essa religião pode te condenar, não vai te salvar. E quando nós conhecemos o Deus vivo e de poder, essas religiões perdem a importância na nossa vida. Não é mais tão importante os meus avós e pais e bisavós com os seus costumes e as suas crenças. Isso aí não tem mais valor para nós, porque nós temos que abrir os nossos olhos para uma vida nova, para um caminho onde nós temos sentido a Deus conosco. Por causa disso, nós conseguimos falar e confirmar que nós temos que mudar e buscar achar esse Deus verdadeiro. Então, essa religião passada vai ficar para trás, vai ficar na minha lembrança, na verdade, porque eu achei um Deus verdadeiro, um Deus vivo, que está se manifestando na minha vida todos os dias, o tempo todo, nos momentos difíceis, Ele está pronto para me ajudar. Por causa disso, nós vamos continuar lendo aqui o que Paulo disse com toda a razão. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Todas as pessoas que acreditem em Cristo como Deus, Cristo como o enviado de Deus e o caminho que leva para a vida eterna, Jesus Cristo, a verdade, a vida, o caminho, a verdade e a vida, aquele que acreditar e seguir nesse caminho, a sua religião vai morrer, ela vai ficar para trás, ela vai ser esquecida por você. Por causa disso, fala que o fim da lei é Cristo Jesus, porque Cristo veio e a lei ficou para trás, para Deus. Deus não considera mais essa religião. Ele não vai considerar mais essa religião quando Deus for julgar as pessoas. O dia que todos se apresentarem diante dele no juízo final, Deus não vai falar para ele sobre a lei de Moisés, não vai reclamar. Por que você não cumpriu a lei de Moisés? Você está cumprindo ela? O que você fez pela lei? Deus vai falar para eles, porque você não acreditou no enviado, no Messias, no Salvador que eu enviei no ano tal. Com certeza, Deus vai falar a data, o ano e o dia que aquilo aconteceu em anos humanos. E Deus vai falar, por que você não acreditou nele? Por que você não seguiu o caminho dele? Por que você não me honrou e me louvou no nome dele? É isso que Deus vai falar naquele dia do juízo. Então, ninguém vai conseguir falar, é que a minha religião, é que os meus ancestrais, é que os meus pais ensinaram para mim, é que a sociedade falou para mim, a minha família falou para mim.
e eles iam zombar de mim, Deus não vai aceitar nenhuma dessas desculpas. Nesse juízo, Deus vai olhar, vai ouvir e salvar os seguidores do verdadeiro evangelho, os seguidores de Cristo, os seguidores daqueles que foram ensinados por Deus por meio do Espírito Santo. É eles quem o Senhor vai olhar e vai justificar. E no verso número 5, diz: pois Moisés descreve assim a justiça que é pela lei. Deus escreveu assim. Ele disse para Moisés: o homem que fizer estas coisas, quer dizer, quem cumprir toda a lei de Moisés e todos os mandamentos, viverá, terá vida eterna. Por ele ter cumprido todos esses mandamentos, essas regras. Mas como ninguém conseguiu cumprir, vamos nos lembrar que ninguém conseguiu cumprir a lei de Moisés, somente até o Senhor Jesus Cristo vir. Ninguém antes dele tinha conseguido cumprir a lei, eles não tinham conseguido. E o Senhor tinha rejeitado eles por causa disso. Ele falou, não há nenhum que faça o que é bom. Não há nenhum, então todos vão ser rejeitados da glória de Deus. E por causa disso, o Senhor, ele interveio imediatamente. Ele interveio porque ele teve misericórdia da humanidade. Por causa disso, esse verso aqui fala que Deus teria olhado, teria considerado como justiça se essas pessoas tivessem cumprido todas as leis, todas as regras da lei de Moisés. Mas como ninguém conseguiu cumprir, então o Senhor Jesus anulou a lei e tirou ela para que pudesse começar um novo método de salvação. Ele, na cruz do Calvário, anulou tudo da lei. Diz que com a cruz foi anulada a lei e ele disse para as pessoas, daqui para frente vocês não vão ser mais salvos, não vão obter a vida eterna guardando e cumprindo a lei de Moisés. Vai ser cumprindo e guardando a lei de Cristo e fazendo as obras verdadeiras que o Espírito Santo ensinará para vocês daqui para frente, porque os mandamentos de Deus continuam vigentes. E a lei do nosso Deus continua vigente, mas agora vai ser no coração dos homens e das mulheres que se converterem ao Senhor. O Espírito Santo entra nos homens e nas mulheres que aceitam e acreditam no Salvador, entra no coração deles e começa a ensinar para eles as regras, os mandamentos, os valores morais, tudo. O Espírito Santo começa a ensinar para essas pessoas nos seus corações. Por causa disso, diz que quando o Espírito Santo vem no coração das pessoas, as pessoas, então, elas são circuncidadas. Essa aí é a verdadeira circuncisão, porque Deus tira o que há de ruim no seu coração, tira os pecados e ele entra para morar no coração da pessoa. Aí, então, ela começa a fazer obras boas para Deus. É isso o que o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo faz. E é isso que acontece quando há uma conversão verdadeira. É o que acontece com esse novo método de salvação. E como ninguém na antiguidade conseguiu cumprir a lei, porque foi muito difícil para eles cumprirem a lei, nessa nova época, nesse novo tempo, nessa nova era de salvação, o Espírito Santo é quem nos ajuda. E o apóstolo disse numa parte da Bíblia, se é que vocês têm o Espírito Santo. Porque se vocês não têm o Espírito Santo, então vocês não conseguem mudar, vocês vão continuar pecando, que nem sempre, e que nem todos os outros que viveram pecando. Por causa disso, é tão importante nós conhecermos a verdade de Deus, o caminho dele, que nós saibamos o que é que temos que fazer para agradar a Deus, que nós temos que receber o Espírito Santo, que nós temos que alcançar o Espírito Santo de Deus no nosso coração, para ele nos circuncidar, para ele nos santificar, nos aperfeiçoar, nos transformar, mudar a nossa alma, e que nós possamos parar de pecar e de ofender a Deus, e que nós possamos caminhar e seguir no caminho da vida, andando até a vida eterna. É o que o Senhor faz. E é esse o verdadeiro caminho que Deus colocou, que Ele deixou para nós, um novo método de salvação. E aqui no verso 6,
o apóstolo disse, mas a justiça que procede da fé, quer dizer, acreditar no nosso Senhor, no Salvador, no Senhor Jesus Cristo, diz que a justiça que procede de acreditar em Cristo, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? E também não digas quem descerá ao abismo, no verso 7. Diz aqui, não é para vocês falarem, Deus, Ele está muito longe, Deus, Ele está muito longe de mim. Como eu poderia fazer para Cristo descer do céu e vir na minha vida? E se o Senhor desceu ao abismo, então como eu faço para falar para o Senhor subir do abismo e ficar aqui conosco, comigo, no meu coração, se Deus ele está tão longe, tão distante? Ele disse que não é para nós falarmos isso, nem pensar isso, porque não é assim. Então eu vou ler literalmente os versos. Não digas em teu coração, no verso 6, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. No 8 diz, mas que diz a Bíblia? Mas o que é que a Bíblia realmente fala a respeito disso? Diz, junto de ti, homem ou mulher, junto de ti, homem ou mulher, a palavra de Deus está junto de ti, em tua boca e em teu coração, porque o Espírito Santo, ele entrou dentro de você e ele usou a sua boca, a sua voz para falar, e ele tomou o seu coração, a sua alma, para que você faça as boas obras de Deus, para você saber se conduzir na vida de uma forma santa, justa e reta. O Espírito Santo está lá, é ele quem fala por você, é ele quem faz as coisas, é ele quem transforma você e faz você viver uma vida santa. E diz que está em tua boca e em teu coração. Esta é a palavra da fé. É o que Paulo disse. Esta é a palavra da fé que pregamos. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós também, que nem Paulo, nós falamos, esta é a palavra de fé que pregamos. A fé em Cristo Jesus. E o que é fé? É acreditar que Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus e o enviado de Deus. Acreditar que Ele deixou o seu Espírito Santo, que Ele enviou o seu Espírito Santo para que Ele fique conosco, do nosso lado, para que o Espírito Santo esteja na nossa boca e no nosso coração. Na nossa boca quando nós falamos, quando profetizamos, e no nosso coração para o conhecimento da palavra do Senhor e também para fazer coisas boas, obras boas, e também para nos convertermos a Deus e viver em santidade do jeito que Ele quer. Então, esse verso aqui é tão importante. Nós não temos que pensar que Deus está tão longe, então quem vai conseguir subir aos céus para o Senhor descer, ou quem vai descer ao abismo para o Senhor subir? Nós não podemos pensar essas coisas, porque o Senhor, Ele na verdade está tão perto de nós, muito mais do que nós imaginamos. Ele está muito perto de nós. O Espírito Santo, Ele diz para nós, a palavra está junto de ti, em tua boca e em teu coração. É isso que nós pregamos ao respeito de Cristo, é o que nós pregamos ao respeito do verdadeiro Evangelho do Senhor. Ele não é um Deus distante, um Deus que fica longe, e como Ele está tão longe, nós precisamos mandar para Ele uma mensagem por meio de alguém que vai levar uma mensagem para Ele, por meio de alguém que morreu, algum santa que morreu. Então vai lá e leva mensagem para Deus, porque Ele está tão longe. Mas isso não é verdade, porque Deus, Ele está aqui, Ele está tão perto de nós, Ele está tão perto que diz que Ele está na nossa boca e na nossa palavra, no nosso coração. Bendito seja o Senhor, porque o Senhor se humilha nesse nível, nesse grau, para estar com os humanos, porque Ele nos ama. Bendito seja o Senhor, Ele nos ama. Agradecemos ao Senhor. Então, no verso 9, o que Paulo disse ao respeito disso?
que se com tua boca, homem ou mulher, confessares com a tua boca, e ele falou aqui para quem também? Para os judeus, para os israelitas. Aqui ele falou para os israelitas, para os judeus, porque ele falou aqui dos seus irmãos, os judeus, os israelitas, e ele quis fazer uma comparação também com os gentios, incluindo eles. E depois ele falar no verso 8 que a palavra está junto de ti, que ela está tão junto que ela está na tua boca ou no teu coração. No 9, ele disse para eles que se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, ele quis dizer para os judeus, para os israelitas, confessem com as suas bocas, preguem do Senhor, falem para as pessoas, eu acredito em Cristo, que é o enviado de Deus, eu acredito que Ele é o Messias, que Deus ia enviar aquele Messias que Deus falou pela boca dos seus profetas na antiguidade, eu sei que Ele é Cristo. É isso que quer dizer o verso 9, quando Paulo disse, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, que não há outro enviado, que não virá um outro no futuro, mas que ele já veio, e você acreditar no seu coração que Deus levantou ele dos mortos, quer dizer, ele disse para os judeus, se vocês acreditam que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, porque vamos lembrar que teve muita polêmica ao respeito disso. Quando o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia, diz na Bíblia que houveram alguns judeus que pagaram testemunhas falsas para falar que era mentira e ele não tinha ressuscitado, que os discípulos dele tinham pagado alguém para retirar o corpo de lá e levá-lo para um outro lugar, só para que eles pudessem falar que era mentira que Jesus tinha ressuscitado. Eles fizeram tantas coisas naquela época, coisas que até mesmo não foram escritas na Bíblia, mas nós conseguimos imaginar que elas devem ter acontecido. Então aqui diz que o Senhor ressuscitou sim ao terceiro dia, ele ressuscitou mesmo, e Paulo aqui, ele queria convencer os seus irmãos, os judeus, os israelitas, e falou para eles, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, ele não precisava falar isso para os gentios. Os gentios não precisavam ser convencidos pelo apóstolo deles confessar a Cristo como o Salvador, porque os gentios eles sempre tinham vivido na idolatria, adorando demônios e deuses mortos, adorando os demônios, os ídolos, as estátuas, as crenças deles. Eles tinham muitas superstições e agouros, simpatias, tantas coisas que os gentios viveram desde o começo. Então, quando pregaram para eles um Deus em espírito e em verdade, um Deus verdadeiro que faz milagres e sinais, e ensinaram para eles que o Senhor Jesus, que o Messias de Deus, aquele que foi prometido, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, eles acreditaram imediatamente. Para eles não foi difícil acreditar. Aqueles que tinham que acreditar, acreditaram na hora. Porque eles não tinham motivos para duvidar nem comparar, porque eles nunca tinham buscado um Deus vivo de poder. Eles estavam achando ele só nesse momento. Então, o verso 9 é somente para as pessoas que não acreditavam ou não acreditam, não vão acreditar em Cristo como Salvador e o Messias que foi prometido. Para aqueles que não acreditaram, nem acreditam, nem vão acreditar, é para eles esse verso 9. Que se com tua boca confessares, quer dizer, se você reconhecer e aceitar que realmente o Senhor Jesus é Deus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então tu serás salvo. Serás salvo. Qualquer religião que existir no mundo, hoje e no futuro, se eles não se sujeitarem a esse verso 9, eles não vão se salvar. Porque eles precisam reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador que foi enviado por Deus e que ele é o único caminho que leva para a salvação eterna, leva até a vida eterna. No verso 9, então, nunca se esqueçam de Romanos 10:9.
Quando vocês sentirem vontade de desistir e os seus corações se sintam aflitos, leiam Romanos 10:9 e peçam para Deus ajudar vocês, ensinar vocês. Peçam para Ele entrar nos seus corações, nas suas vidas, para Ele usar vocês, para Ele usar as suas bocas, a palavra em vocês, que o Senhor use os seus corações e Ele more dentro de vocês. Isso aí é muito formoso. Não se esqueçam que o verso 9 é para todas as pessoas que rejeitam e vão rejeitar o Senhor Jesus como Salvador, como um caminho que leva para a vida eterna. Eles precisam praticar o verso 9 se eles quiserem ser salvos e obter a vida eterna, porque do contrário a sua religião será inútil e vã. No verso 10 diz, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Que é o que nós estamos fazendo. Acreditamos com o nosso coração para ganhar a justiça de Deus. Deus está no meu coração e eu quero fazer obras boas, eu quero fazer a vontade do Senhor. Porque eu quero ganhar a vida eterna e eu quero que Deus fale para mim que eu sou justa. Então eu busco o Senhor com todo o meu coração. Mas o que tem dentro do meu coração, da minha alma, eu preciso mostrar com a minha boca. Eu preciso falar e confessar que Deus é a verdade, que Ele é o único caminho, que o Senhor faz milagres e sinais, que o Espírito Santo existe, que o Espírito Santo veio em nós e o Senhor tem feito milagres e sinais, que o Espírito Santo fala conosco, Ele dá sonhos e visões para nós, que nós temos a profecia, as revelações de Deus e queremos ainda mais do Senhor. Então estamos lutando para obter mais do Senhor. Aí eu estou pregando com a minha boca, eu estou confessando, como diz aqui, e com a boca se confessa para a salvação, para que as pessoas que ouçam, elas acreditem e sejam salvas. O 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será envergonhado. O 11 diz, a Escritura diz, todo aquele que crê em Cristo como Messias que veio, não será envergonhado, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo, que é o Senhor de todos, que é rico para com todos os que o invocam, diz aqui que não há diferença entre os judeus e gregos ou os gentios, porque o Senhor será o mesmo para todos aqueles que invocarem Ele e amarem Ele. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o Senhor não é só falar Senhor, Senhor, ou no momento de perigo, falar Senhor, Senhor, me salva. Não é isso. Invocar o nome do Senhor significa acreditar nele, fazer a vontade de Deus, ter a Deus no nosso coração, ter o Espírito do Senhor, confiar nele plenamente, que ele vai nos dar a vida eterna e começar a fazer a vontade dele e os mandamentos dele. É isso o que significa invocar a Deus. Nós invocamos a Deus com o nosso coração, com a nossa alma e uma obediência total, cumprindo as ordens do Senhor, fazendo a vontade do Senhor completamente. Isso aí é o que significa invocar a Deus. Não é só falar Senhor, Senhor. Porque os apóstolos davam um exemplo para nós na Bíblia e eles falavam, os demônios também acreditam, os demônios também falam Senhor, Senhor. As pessoas que buscam os videntes e os pais de santos, eles contam que lá tem a Bíblia aberta, profanando tudo, é claro. Também para enganar as pessoas. Então, o diabo, ele engana as pessoas. O diabo fala, eu também acredito na Bíblia. Se você fosse perguntar para o diabo se ele acredita em Deus, ele diria que sim. O diabo falaria, claro que eu acredito em Deus. Como não vou acreditar se eu sou inimigo dele? É o que o diabo falaria para nós. Então, a questão não é só falar, a questão é tê-lo no nosso coração e cumprir os mandamentos dele, fazer as coisas que ele mandou. É isso o que significa o verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, aquele que invocar o nome do Senhor quer dizer que aquela pessoa vive no caminho de Deus.
E por causa disso, será salvo. Quer dizer, ela vai obter, alcançar a salvação, porque quando ela invoca o nome do Senhor, ela vive junto dele e Deus mora na vida dessa pessoa, ela para de pecar e no dia que ela morrer, então ela vai obter, vai alcançar a vida eterna. É isso que significa o verso 13. Então não se enganem, achando que quando eu falo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, então eu vou invocar ele na hora. Eu vou curtir a minha vida, vou pecar, vou fazer tudo o que eu quiser e no dia que eu morrer, então eu invoco o Senhor. E aí, então, eu vou alcançar a vida eterna. O dia que eu for morrer, eu falo, Senhor, me perdoa. Senhor, tem misericórdia de mim. Você está se enganando. Porque, na verdade, não é assim. Deus não vai considerar isso. Se você for falar com ele no último momento, depois de ter vivido uma vida bagunçada, Deus não vai te ouvir. Porque invocar o nome do Senhor é viver a vida com Deus. Será salvo. Além disso, o apóstolo quis destacar que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo é aceitar que Jesus realmente foi o enviado de Deus, porque isso era o difícil para muitas pessoas. Muitas pessoas não querem aceitar, não querem acreditar que Cristo é o mesmo Deus, é o próprio Deus e que Ele é o Criador da vida eterna. Tem pessoas que acham tão difícil acreditar, elas falam, eu só acredito num só Deus, num Pai, mas em Cristo não. Mas na verdade é Cristo em quem vocês têm que acreditar, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o 14, como pois invocarão? Ele perguntou como as pessoas invocarão a Deus, ao Senhor Jesus, sem ter acreditado nele. Como eles vão invocá-lo sem ter acreditado nele? No 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Se eles não tinham ouvido falar do Senhor Jesus, como eles iriam invocá-lo? E como ouvirão se não há quem lhes pregue? Se não houver alguém para pregar para eles sobre Cristo, então como eles vão acreditar? Como eles vão invocá-lo? E no 15, e como pregarão se não forem enviados? E também como alguém poderia pregar de Cristo se não foi colocado por Deus, se não foi enviado por Deus? Então ele faz uma citação de um verso da Bíblia. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Esse verso está em Isaías 52:7. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz. Os que pregam o evangelho pregam a Cristo. Aqueles que anunciam as boas novas. Que Cristo é o precursor, é o Salvador, é aquele que nos leva para a vida eterna. Essas aí são as boas novas. Então diz aqui que Deus, ele tem que enviá-los primeiro. E o apóstolo disse, Deus me enviou, nos enviou aos apóstolos a pregarmos. Por causa disso nós pregamos e ele nos deu a sua palavra para pregar. Então nós temos certeza, nós temos visto as maravilhas de Deus e por causa disso que nós pregamos e temos certeza daquilo que nós estamos falando. Então, o apóstolo aqui quis dizer que ninguém faz nada sem que seja a vontade de Deus. Deus tem que fazer um chamado, ele tem que enviar, tem que respaldar, tem que dar ordens para as pessoas e respaldá-las com milagres e sinais para as pessoas acreditarem, para as pessoas ouvirem a pregação dele e possam se converter a Deus. É o que o apóstolo quis destacar nos versos 14 e 15. E fala no verso 16, mas nem todos obedeceram ao evangelho. É o que o apóstolo disse, nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías disse na sua profecia, Senhor, quem creu em nossa pregação? Aqui em Isaías 53:1, o profeta disse para Deus, quem creu em nossa pregação? No nosso anúncio, em tudo o que nós falamos ao respeito do Salvador, do Messias, quem acreditou? Ninguém acreditou, muito poucos, na verdade, têm acreditado. Então, Paulo disse no 17, de modo que a fé vem do ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Quando Deus envia os seus pregadores, os seus mensageiros a pregarem a palavra dele e a ensinar as boas novas de salvação, mesmo que nem todos obedeçam, alguns vão obedecer. Então, diz aqui que eles ouvindo essa pregação, cria neles fé. Eles acreditam porque fé é acreditar. E o ouvir pela palavra de Cristo. Verso 18.
O apóstolo disse: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra saiu a voz deles e suas palavras até as regiões mais distantes. Aqui, ele disse que no Salmos 19:4, o Senhor falou na profecia e disse que por toda a terra tinha saído a voz dos pregadores das boas novas, quer dizer, dos apóstolos, dos pregadores que Deus tinha colocado, e até as regiões mais distantes as suas palavras, porque daí para frente o Senhor enviaria os seus apóstolos, os seus profetas, os seus evangelistas, os seus mestres ou mestras, os seus apóstolos, pregadores, pastores, enviaria todos eles a pregarem as boas novas de salvação, para que as pessoas que ouvissem pudessem acreditar no Senhor e pudessem aceitá-lo no seu coração. Desse jeito, ele mostrou a forma como Deus iria ensinar o novo método de salvação e como ele tinha que ser trabalhado daí para frente, o jeito que eles teriam de trabalhar. Eles não precisavam mais fazer tantas coisas materiais, cumprir tantas regras físicas materiais como na lei de Moisés, porque agora era só pelo ouvir da palavra que vinha a fé, a crença no Senhor. E essa crença entra no meu coração e então aí Deus entra para morar no meu coração junto comigo. O Espírito de Deus entra dentro de mim. E ele começa a transformar a minha vida, faz uma mudança na minha vida, então eu começo a agradar a Deus, louvá-lo e glorificá-lo. Então aí Deus fala, então vou dar os dons espirituais para vocês também conseguirem ajudar os seus irmãos com a imposição das mãos e a profecia, tendo sonhos e visões. E o Senhor começa a se manifestar de tantas formas nesse novo método de salvação que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Tudo aquilo acontece no Evangelho do Senhor. Todas essas coisas. E aqui o apóstolo, então, disse que Deus tinha enviado os apóstolos a pregarem a palavra dele. E fez citações da Bíblia, quando diz, eu vos provocarei ciúmes. Aqui o apóstolo Paulo falou dos seus irmãos os israelitas, ele sempre estava falando deles naquela época e disse para eles, se lembrem que o Senhor, pelo profeta Moisés, disse, eu vos provocarei ciúmes com um povo que não é povo, com um povo insensato provocarei em vós a ira, falando dos gentios. Paulo, então, falou para eles que a mensagem das boas novas e o novo método de salvação não era somente para os judeus, para os israelitas, mas era também para os gentios. E que com esses dois povos o Senhor ia fazer um só povo. E isso tem acontecido. Eu acredito que isso vai continuar acontecendo porque Deus disse e é a palavra do Senhor. E no verso 20 diz, e Isaías disse com audácia, fui achado pelos que não me buscavam. Aqui em Isaías nós temos a palavra do Salvador, o Senhor Jesus falando, fui achado pelos que não me buscavam. Quem não buscavam ele? Os gentios. E ele foi achado pelos gentios. Eles não buscavam o Senhor, mas acharam ele e acreditaram nele. Os gentios acreditaram no Senhor. Diz, aos que por mim não perguntavam, me manifestarei. Os gentios nunca perguntaram pelo Deus verdadeiro, porque eles tinham seus próprios ídolos e deuses. Mas aqui, neste momento, quando a pregação das boas novas de salvação começou, eles ouviram a palavra do Senhor e se converteram. Eles apreciaram e valorizaram a palavra do Senhor, então acabaram se convertendo e foram os primeiros em se converter. E depois, aos poucos, foram se convertendo os irmãos judeus do apóstolo Paulo, os israelitas. No verso 21 diz, mas a respeito de Israel disse, todo o dia estendi minhas mãos a um povo desobediente e contraditor. Então diz aqui que Deus, em Isaías 65:2, o Senhor ficou tão triste pelo seu povo que ele disse todo o dia, quer dizer, o tempo todo, estendi minhas mãos a um povo rebelde, desobediente e contraditor. E realmente foi assim. Quando o Senhor ele esteve na terra pregando, eles sempre ficaram negando a palavra do Senhor.
Eles sempre criticaram ele e falaram muitas coisas desagradáveis, erradas sobre ele, não acreditando na pregação dele nem na mensagem dele. Mas o Senhor deixou os seus apóstolos e falou para eles: vocês têm que continuar com essa tarefa, com o trabalho de pregarem o meu nome para judeus e gentios, porque eu farei deles um só povo. Os gentios vão me ouvir e acreditar em mim. Então, todos nós hoje, a maioria de nós, consideramos que somos gentios. E nós temos acreditado no Senhor, temos acreditado na palavra dele, temos acreditado no Senhor Jesus como o único caminho, como aquele pastor divino que nos apacenta e que é quem vai nos levar para a vida eterna, quem vai nos ajudar a mudar e viver uma vida santa, quem vai nos respaldar também quando nós tivermos que abrir a nossa boca para pregar a palavra dele. Ele vai ficar conosco e nós vamos conseguir ganhar almas, eu diria, levando muitas almas para o reino de Deus. Então, esse aqui é o trabalho e a tarefa que o Senhor quer que nós façamos. Uma tarefa muito formosa. Parece difícil, mas na verdade é formosa, que é pregar um Deus vivo e poderoso e a manifestação de Deus em Cristo, seu Filho. É isso, essa é a palavra do Senhor, essa é a palavra da fé que nós pregamos, como o apóstolo disse, e é o que nós falamos hoje, a palavra da fé, Cristo, acreditar nele, porque ele é Deus, porque a manifestação de Deus está nele. E eu convido todos vocês para continuarem lendo a Bíblia, leiam a Bíblia e nos seus corações, abram eles para Deus, abram os seus corações para Deus. Tenham a vontade com todo o seu coração de agradá-lo e de fazer a vontade dele. Sejam humildes e simples. Se lembrem que gerando guerra, não conseguimos tirar a guerra que já tem. Com mais guerra não dá para ter paz. Com violência não dá para resolver nada. O único que vamos fazer é gerar mais violência. Mas o amor, a humildade, a simplicidade, a paciência e clamar a Deus é a única coisa que vai nos ajudar e vai nos salvar. Parem de reclamar tanto, parem de ficar tão aflitos pelas coisas que estão acontecendo e culpar os outros. Ninguém tem a culpa. As pessoas falam, não, é que o culpável é o rei de tal país, o culpável é o governante, é o prefeito, o governador, é a culpa dele. Ninguém tem a culpa. Na verdade, é culpa de toda a sociedade, toda a comunidade, porque todos nós nos afastamos de Deus e começamos a fazer o que era errado. E por causa disso, então, acabam acontecendo as coisas. Por causa disso, vemos violência, escassez, falta de tudo. Então, nós temos que amar a Deus e invocá-lo. Invoquem Ele, busquem Ele, mudem a sua forma de viver, então vocês vão observar como vão viver em felicidade. Então, com a violência não vamos conseguir resolver nenhum problema, nada vamos conseguir resolver. Na verdade, pode piorar, pode ter maiores consequências, a violência, a ira, machucar os outros. Na verdade, nós temos aqui buscar a Deus. Nesses tempos agora, é a hora de buscar a Deus, porque a humanidade tem se afastado. A cada dia, eles se afastam mais, então acabam acontecendo coisas horríveis no mundo. Pecados dos quais nós nunca nem tínhamos ouvido falar, coisas erradas, das coisas nós nunca nem tínhamos ouvido falar, agora temos que ouvir, e o diabo provoca as pessoas a inventarem coisas que são desagradáveis para Deus. Então Deus se enraivece e Ele manda os elementos da natureza virem contra nós. É o que o Senhor faz. Aí as pessoas pensam, ai, Deus é muito violento, Deus é muito mau. Tomem muito cuidado de vocês ofenderem a Deus ou blasfemarem contra Deus. É melhor pedir a Deus com todo o coração e vocês vão achar um Pai amoroso nas suas vidas, porque o nosso Deus é amor. Vamos orar. Bendito Dios Todopoderoso, bendito Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra. Nuestro Dios que hizo al primer hombre, a Adán, a Eva. Nuestro Dios poderoso, que en todo el recorrido de la Biblia hemos visto que te has manifestado al hombre. Te has manifestado con muchos beneficios, con muchas bendiciones.
pero también nos has enseñado y nos has dado ejemplo, o nos has dejado el ejemplo, que has puesto la mano firme y dura para los necios, los rebeldes, los duros de corazón, todos aquellos que quieren vivir en sus necedades, en sus iras. Padre Santo, tú nos has enseñado todos estos caminos, nos has mostrado con muchas ilustraciones, con muchos ejemplos, con todas las vivencias de aquellos personajes bíblicos. Hemos entendido y comprendido tu amor, tu misericordia, tu rigor también, Señor. Pero nosotros queremos tener a un Padre, a un Dios de amor. No queremos un Dios fuego consumidor, sino un Dios de amor. Y queremos hacer tu voluntad y agradarte y ser hijos buenos, justos, rectos delante de ti, para que asimismo tú también nos bendigas y escuches nuestras oraciones cada vez que nosotros nos presentemos delante de ti. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Padre mío, yo sé que tu mano poderosa va a ser en el mundo, en las naciones, en los gobernantes, que tú vas a estar ayudando a la gente, que tú también te estarás mostrando a la gente, te revelarás a la gente y les enseñarás tu existencia. Yo sé que todo esto tú lo haces también por amor, por misericordia. Padre mío, ayúdanos, Señor, porque queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte, pero también queremos sentir tu presencia constantemente en nuestras vidas. Bendito y alabado tu nombre por los siglos de los siglos. Tu amor es tan grande, tu misericordia es para siempre. Tus promesas son fieles y verdaderas y tú nos has hecho muchas promesas en la vida y nosotros confiamos y creemos que esto se cumplirá. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu mano poderosa va a estar para bendición de aquellos que realmente se disponen su corazón para ti, para hacer el bien. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Y también, Señor, te pido en este momento, Señor, que extiendas tu mano poderosa y tú hagas milagros y señales y tú seas sanando, limpiando y libertando a muchas personas. Hay mucha gente enferma con diversas enfermedades. Hay muchos que están hospitalizados, otros están en casa. Te pido, Señor, que ellos te han clamado a ti en oración. Que tú los escuches, Señor, y que tú extiendas tu mano y seas haciendo milagros y sanidades, mostrando tu poder, tu existencia, Señor. Porque nosotros te predicamos, Padre mío, pero eres tú el que hace los milagros y las señales. Nosotros no tenemos poder. El poder está en tus manos, Señor. Padre mío, liberta también a todos aquellos que están esclavos de brujería y hechicerías. Reprende esos espíritus inmundos y esas maldiciones que han venido a atormentar a muchas personas, ancianos y niños. Y libértales, Señor, y limpia, Señor, y quita, Señor, esa esclavitud del enemigo. Destruye toda esa obra del mal. Liberta y limpia a cada uno, mi Padre Celestial. Bendito y alabado tu nombre. Gracias, Señor, por oír nuestra oración, por oír nuestra plegaria. Gracias por mirarnos, Padre Celestial. Tú sabes que te amamos, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos la honra, la gloria y la alabanza. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. La gloria sea para ti, desde ahora y para siempre. Amém. Bendito o nome do Senhor. Vamos cantar o coro 170. Somente Deus faz o homem feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios puede hacerte feliz. Solo Dios puede hacerte feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios puede hacerte feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es
es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios puede hacerte feliz. Solo Dios puede hacerte feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios puede hacerte feliz. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Que Deus abençoe todos grandemente. Mando muitos abraços e beijos para as crianças. Amo vocês com todo o meu coração. Até mais.